Estava eu hoje no Twitter, dando uma olhadinha se tinha alguma notícia, vendo ali se temos polêmicas, se tinha alguma pauta para eu trazer para um vídeo de hoje. E de repente eu me deparei com uma discussão ou um debate a respeito do Guilherme. E claro, como um bom post de Twitter, você tinha pessoas que diziam que o Guilherme é craque e pessoas dizendo que o Guilherme é bagre. E um pouco da discussão girava em torno de o Soteldo e o Roleiser precisam jogar em Itaquera. Não dá para manter o Guilherme. O Guilherme está sentindo o peso de jogar com o Neymar. A boa fase dele acabou e ele já voltou ao normal. Tinha todo tipo de teoria. E aí, eu queria trazer nesse vídeo um pouco óbvio da minha opinião a respeito disso e tentar criar aí uma linha de raciocínio para a gente poder tentar entender pelos números se o Guilherme realmente precisa ir para o banco, e aí a gente avaliar quem são os concorrentes dele e os benefícios de fazer essa mudança, versus você ter o cara que é o artilheiro do campeonato e você colocar o cara no banco. Então, antes de partir para análise, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo aqui, que me ajuda muito. Estamos quase com 3.900 inscritos aqui, acho que faltam 20 inscritos. Se você puder me dar essa força, se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, me ajuda demais e eu já te agradeço. E claro, se você quiser, você pode até se tornar membro do canal, do meu canal do Santos. Beleza? Bom, vamos lá. Trouxe uma telinha para a gente poder discutir um pouco sobre o Guilherme. Primeiro de tudo, eu acho que assim, os extremos não contam a história do Guilherme. O Guilherme não é craque, mas o Guilherme também não é bagre. Ter o Guilherme no time é bom. Ter algum jogador com as características do Guilherme no time ou no elenco é muito bom. Você precisa de jogadores que fazem o que ele faz, que basicamente é um jogador que se dedica a entregar o máximo fisicamente falando. E numa fase como ele está agora, consegue entregar até um pouco mais tecnicamente, fazendo os gols. O ponto é quando você começa a qualificar o elenco, que é exatamente o estágio que o Santos está. O Santos começa a ter à disposição o Soteldo em boa fase, o Roleiser chegando, você tem aí o David Washington, que pode ser um cara que pode atuar pelo lado do campo, você tem o Barrial, você tem o Veron, você tem quem mais aí que a gente tem? O Matheus Xavier, se você quiser ir com o menino da base, você tem opções. E quando você passa a ter opções, diferente dos anos anteriores, você começa a ter que fazer decisões difíceis. O Caixinha vai ter que fazer em algum momento essa decisão. Não acho que seja agora, acho que vai ser depois que começar o Campeonato Brasileiro, até porque se ele mexe agora de uma maneira muito drástica nesse time, por algum motivo dá uma bobagem lá em Itaquera e o Santos não consegue se classificar, por conta dessa bobagem, não por conta da rivalidade, o jogo é pau a pau, eu acho que aí ele vai ser muito cobrado. Então, para esse momento, eu acho que o Caixinha não deve fazer isso. Mas trago aqui para vocês então o cenário. O que temos basicamente são a disputa por posição para encaixar dois desses três caras. E dependendo da escolha que você faz, você opta por um estilo de jogo ou por outro. O Santos hoje joga num 4-3-3. Dois pontas bem abertos, o Ney na referência e o Tiquinho à frente no comando do ataque. Uma formação com dois pontas quer dizer que você vai tentar jogar aberto, com profundidade, ou fazendo uma movimentação muito intensa, uma troca de posição muito intensa. Como a gente vive um momento no futebol mundial em que os pontas, em geral, jogam com o pé trocado, esse já é um primeiro indício do que eu acho que vai acontecer a médio e longo prazo. O Guilherme, ele é destro e joga na esquerda. O Roleiser, ele é canhoto e joga pela direita. O Soteldo é destro e joga pela esquerda. Tem atuado pela direita e não tem ido mal, tá? As últimas partidas do Soteldo têm sido boas.
Ele faz uma boa movimentação, tem se encontrado nessa movimentação da ponta direita para o meio, armando, e isso é uma movimentação, além de inteligente, interessante para o Santos, porque ao movimentar para o meio, ele libera esse espaço para o Neymar flutuar no ataque, tanto caindo para a ponta esquerda quanto para a ponta direita e também chegando na área. Então, existe aí, e para mim, essa é uma característica que a gente tem que observar nos três jogadores. O Soteldo consegue fazer uma função dupla. Ele é ponta, 1 contra 1, e ele é meia, ou atua como um meia. E aí ele consegue jogar com o restante do ataque na parte de criação de jogadas. Porém, para a gente pensar nisso aqui, vamos para o número. Pegando a temporada 25 só, tá? E daqui a pouco eu comento por que o Soteldo está aí no centro, eu dou um foco especial no Soteldo. De uma característica que eu vejo ele sendo cobrado e que eu não acho que ele entrega e nunca entregou, mas que eu acho que é importante a gente trazer. Primeiro, o que sustenta o Guilherme no time titular? 13 jogos, 10 gols, 1 assistência. O Santos, acho que agora deve ter chegado por volta de uns 20 gols, mais ou menos. O cara tem quase metade. Se não tiver metade, vai ter próximo da metade. Para um cara que não é brilhante tecnicamente, explorar toda a boa fase dele é fundamental. E aí você pode pegar no meu pé e falar: ah, mas no último jogo ele não foi bem. Ah, tem um tempo que ele não marca gol. Ah, e não dá para confiar no Guilherme porque na hora H ele toma decisões erradas. E você está coberto de razão. O Guilherme não é essa excelência na finalização. Tem tido uma fase muito boa. Você pode explorar essa fase até o limite dela. E eu acho que o limite dela, sendo muito sincero, é a metade do primeiro tempo em Itaquera no próximo domingo. E por que eu falo isso? Porque eu acho que se o Guilherme sair no 0-0, né, não fizer gol no primeiro tempo, e não tiver uma atuação chamativa no sentido de tabela, finalização, participação que seja taticamente na parte defensiva, eu acho que ele não vai conseguir sustentar a posição dele no jogo. E aí entra o segundo capítulo. Quem entra precisa aproveitar a oportunidade. E é aí que fica o meu segundo ponto nessa história toda. A gente está trabalhando com hipótese em cima de hipótese. O dado que a gente tem hoje é: o Guilherme está no time porque ele é o artilheiro da competição e o artilheiro do Santos. Quem está em segundo lugar não é nem o Soteldo e nem o Roleiser. O Soteldo tem 11 partidas no ano e tem 2 assistências. Tem muita gente que cobra o Soteldo de ser mais participativo, de ser um cara que vai mais no 1 contra 1. O 1 contra 1 é o grande argumento do Soteldo. Só que esse 1 contra 1 tem que gerar algum tipo de ação. Atualmente, não gerou mais do que 2 assistências. Pode gerar uma definitiva e decisiva em Itaquera? Pode, mas até o momento ele não se mostra sendo esse cara. E você pode abrir um parênteses dizendo que ele está jogando fora da posição dele. É mais difícil ele buscar esse espaço porque o lugar dele é na ponta esquerda e não na ponta direita. E ok, eu acho que o Soteldo na esquerda, se você pegar o regular do Soteldo com o regular do Guilherme, jogador por jogador, cartinha do FIFA, que tem o overall do Soteldo é maior que o overall do Guilherme. Então, assim, jogador por jogador, eu acho que o Soteldo entrega mais tecnicamente, ou pode entregar mais, por conta desse 1 contra 1 muito forte, mais do que o Guilherme. E ok. O Roleiser é mais ainda você jogar a hipótese em cima da hipótese. Jogou os primeiros 20 minutos no Santos contra o Red Bull Bragantino, mas ele até agora no ano fez 4 jogos só. Não fez gol e não deu assistência. No ano passado, somando algumas coisas ali, ele tem acho que um jogo em que ele fez um gol e uma assistência. Mas assim, não é um jogador que, pelo menos na última temporada, foi brilhante em termos de gols. Acho que até, para ser justo, vinha ali no momento no Benfica que ele estava meio que vai, não vai, fica, não fica, né? E não foi explorado como deveria, né? O hype em cima dele é muito grande. Eu acho que é um cara mais técnico, tá? Dentre os 3, eu acho que ele é o mais técnico.
E aí tem um ponto. Quando você opta por jogar com Soteldo e com Rollaser, por exemplo, você está colocando dentro de campo essa situação aqui. Peguei para fazer um raio-x em cima do Soteldo, tá? O Soteldo, e eu peguei aí desde 2019, porque 2019 foi quando a gente conheceu o Soteldo, com o time do Sampaoli, que era um cara realmente que fez uma temporada muito boa. Você pode ver até pelo gráfico de gols e assistências, que é um jogador que vem mais e mais jogando. Foi muito decisivo. 19, 20, até 21 ali tem alguma coisa. Mas, olha só, de 2019 a exceção a 2019 e o ano passado, o Soteldo sempre foi entregando mais assistências do que gols. Ele não é um cara de marcar muitos gols, ele não é um artilheiro, não é um ponta que vai para cima do gol. Ele é o ponta 1 contra 1 que abre espaço para alguém finalizar. Nesse aspecto, a composição de jogar na ponta e de meia ajuda mais o Santos, porque a gente tem um extra classe à frente que poderia combinar muito bem com o Tiquinho ali na frente. Seria você ajustar o Santos a jogar num 4-4-2 com o Soteldo e com o Rollaser atuando nessa de meia ponta, meia armador. E aí você teria esse híbrido, com os dois até podendo se movimentar ali e o Ney flutuando ainda com mais liberdade. Sinceramente, é o que eu acho que vai acontecer. O Soteldo esse ano tem 2 assistências, não tem gol. Acho que desde a volta dele ali fez muito pouco gol pelo Santos. Se bobear, fez 1, 2 gols. Até em 2023, em 2023, quando a gente cai, uma das coisas que se cobra muito dele era isso. Mas olha, ele ajudou muito dando passe para o gol. Essa característica, para mim, é o que chama atenção. Essa característica, para mim, é o que compensa em termos de colocá-lo na ponta esquerda, para gerar esse desconforto e essa movimentação. Você gerar um contra um que nos favoreça. Esse é o ponto, né? Você imaginando taticamente a coisa, você tendo Rollaser, Neymar e Soteldo, que são jogadores que sabem fazer essas duas funções de ataque à linha adversária e criação de jogadas, você, na teoria, e a gente vai precisar ver o encaixe que isso vai dar, você tem um ataque muito mais agressivo. Entretanto, mesmo o Rollaser e mesmo o Soteldo querendo ajudar, foge da característica dos dois fazer essa movimentação defensiva que o Guilherme muitas vezes faz. Soteldo nos últimos jogos tem surpreendido, é bem verdade. Então, assim, a dúvida do Caixinha é o tipo de estilo de ataque que ele quer fazer. Para o jogo de Itaquera, para fechar o vídeo, eu não mudaria o time. E no segundo tempo eu usaria Rollaser, Tassiano, David Washington como opções numa situação em que a gente esteja perdendo para tornar um ataque mais agressivo, e aí ele não pode fazer a substituição que ele fez no último jogo, que é tira o Soteldo e mantém o Guilherme. Deve tirar o Guilherme se o Guilherme não tiver feito gol. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, com o Rollaser atuando numa faixa de campo mais centralizada, você ainda teria a possibilidade de jogar com o Guilherme, com o Rollaser e com o Soteldo, com o Ney sendo esse falso 9. Também pode ser uma possibilidade caso, por exemplo, o Tiquinho toque pouco na bola por conta de estar encaixotado na marcação. A gente tem um problema ótimo na mão, que é tentar enxergar onde que a gente consegue colocar esse time mais forte. A gente não está acostumado com isso. E é por isso que fica essa discussão. E por isso que a gente oscila nas discussões de é bagre, é craque. Eu acho que os três são muito úteis. Eu acho que a gente tem que ter inteligência na hora de usar. Hoje eu não mudaria, mas para o brasileiro eu aposto que o Rollaser ganha essa posição. E aí eu acho que o Soteldo tem que ser muito inteligente para conseguir buscar a vaga dele na ponta esquerda. Beleza? Conta para mim nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se você acha que o Soteldo tem que continuar na ponta direita, pelo menos no primeiro tempo em Itaquera, se você acha que o Rollaser já deve sair como titular e o Guilherme sentar no banco. Vamos falar nos comentários, eu estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.